Nós temos aqui, né, a máquina de Atwood perfeita, né, rodando perfeita, e duas massas. Se as massas forem iguais, nada acontece, o sistema fica parado. Se uma delas for mais pesada que a outra, a mais pesada desce e a mais leve sobe. Tá? O que o exercício me pede é o seguinte: ele quer que a massa B seja maior que a massa A. Tá? Ele quer que o movimento ocorra assim: esse subindo, a roldana girando para lá e essa aqui descendo. Se eu não tivesse o cabo, o que que aconteceria? Os dois cairiam com 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração, que é a gravidade. A gente está usando essa conexão entre as duas para criar um movimento, e esse movimento ele pede que ocorra com uma aceleração específica, que é a de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? E não o g. Então vamos lá. Primeira coisa, toda vez que eu vou aplicar a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton é o seguinte: soma das forças que atuam sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. Então, eu vou aplicar a segunda lei de Newton nos dois blocos. Ó. Bloco a Terra puxa ele para baixo. E por que que ao invés de cair ele sobe? Porque uma tensão puxa ele para cima. Só tem essas duas forças. O bloco B, a Terra puxa ele para baixo, ele vai cair, de fato, mas não numa queda livre, não com 10 metros por segundo ao quadrado, por quê? Ele está sendo freado por uma outra força, que é a tensão que puxa ele para cima, tá? Então, segundo a lei de Newton, para cada um dos blocos, ó, para o bloco A, o que que ela diz? Ela diz que a tensão supera o peso e que essa força resultante, né, a tensão menos o peso, vai ser igual à massa do bloco vezes a aceleração do conjunto, né, do sistema. Já no lado do bloco B, nós temos que o peso dele supera a tensão, por isso ele desce, mas com uma aceleração que não é igual à da gravidade, que é menor. Tá? Então está aqui a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Tá? Até aqui alguma dúvida? Tá. A soma das forças que atuam sobre o cabo, ela tem que ser nula, né? Porque senão esse cabo estaria esticando ou comprimindo. Então nós temos que as tensões, tensão A e tensão B, elas são iguais e eu não preciso em módulo, né? E eu não preciso distingui-las. E eu preciso também lembrar que peso é resultado da gravidade atuando sobre uma massa, tá? Então, usando estas informações, eu vou sair daqui e vir para cá. E agora eu vou juntar essas informações e vou obter o seguinte, ó. Tensão menos massa do bloco A vezes gravidade igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Segunda equação, massa de B vezes a gravidade menos a tensão igual a massa de B vezes a aceleração. Observa aqui que eu tenho T e menos T aqui, né? Um sistema de duas equações e duas incógnitas. Ó. Eu posso eliminar o T, gravidade e aceleração, eu conheço os valores, e aí eu tenho como escrever massa A e massa B, uma em função da outra. Como que eu vou fazer isso? Bem simples, ó. Eu vou somar as duas equações, ou substituo t de uma na outra, tanto faz, tá? Isso não é um... Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou somar as equações para eliminar o t, tá?
Então, como é que isso vai ficar? Vai ficar assim. T menos MAG, primeira equação, mais a segunda equação, MBG menos T. Do outro lado, a soma dos dois termos. Massa A vezes aceleração, mais massa B vezes aceleração. Com isso, eu consigo eliminar a tensão, T menos T. E agora, eu vou substituir os valores numéricos, ó. MA eu não sei quanto é, G eu sei que é 10. MB eu também não sei quanto é, G é 10. MA, a aceleração está no enunciado, 2, MB, 2. Agora eu vou fazer o seguinte, tudo que tem MA fica de um lado da igualdade, tudo que tem MB fica do outro. Então, ó, eu tenho 10 MA aqui e eu tenho 2 MA aqui. Eu tenho 10 MB aqui e eu tenho 2 MB aqui desse lado, tá? Então, vou ficar com 10 MB, vou trazer esse cara para cá, menos 2 MB igual a 2 MA mais, mudo de sinal, 10 MA. Tanto faz quem você passa para um lado ou para o outro, tá? No final das contas, você vai anular essa mudança de sinais. Tá? 10 menos 2, 8. 2 mais 10, 12. Tá? Então, o MB vai ser igual a 12 dividido por 8 MA. Logo, MB é igual a ou 3 meios, ou, se preferirem, 1,5 vezes MA. Ou seja, para que um movimento ocorra com 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração, eu preciso que a massa do lado direito seja igual a 1,5 a massa que está no lado esquerdo, né? Quem desce tem que ser igual a 1,5 vezes A. Então, assim, se eu quiser subir uma massa de 10, eu tenho que colocar uma de 15 aqui. Se eu quiser colocar aqui uma de 50, aqui eu tenho que colocar uma de 75, tá? Sempre aí seguindo essa proporção, tá ok? Alguma dúvida nesse, pessoal? Professor, eu cheguei até no 12 dividido por 8 ali, não sei o porquê eu coloquei 3 de resultado. Nossa! É, teria que ser 24, né? E eu fui na onda do Bruno. Tá certo, vocês, viu? Deixa eu salvar aqui. Caramba, agora eu fiquei preocupado. Vocês, em dupla dinâmica. Legal, posso apagar esse aqui? Depois eu jogo para vocês lá o arquivo, tá? Senão não dá tempo de fazer o segundo. O segundo, ele não era num plano inclinado, era num parecidíssimo com a máquina de Atwood, porém com uma mesa, né, no meio. E aí massa 1 e 2. Aqui, qual é a grande diferença? Aqui o movimento, ou ele não ocorre, né, os dois podem ficar parados, ou ele ocorre num único sentido, que é M1 sendo arrastado para lá e M2 descendo. Não tem como fazer o contrário, né? E aí entra o atrito. Então ele está dizendo aqui o seguinte, ó, os dados do exercício. Coeficiente de atrito entre o bloco 1 e a superfície é de 0,6. A massa 2, a que está pendurada, é de 280 quilogramas. E ele quer que a aceleração, que o movimento ocorra
com metade da gravidade, 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, esses são aí os dados. E aí, o que a gente tem que calcular? M1, ok. Do mesmo jeito que antes, a gente vai usar a segunda lei de Newton, ou seja, a força resultante que atua sobre o sistema, sobre um corpo, perdão, é igual a massa vezes a aceleração. Como nós temos duas massas, eu tenho que aplicar a segunda lei duas vezes, tá? Então aqui a massa M2, ela é puxada para baixo pela Terra, P2. Ela não cai com 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração, porque ela é freada aqui para cima, tensão 2. Tá? E o fato das duas serem acopladas, né, vai fazer com que essa aqui também seja puxada. Mas vamos lá, começando. Essa aqui é puxada para baixo pela Terra também, P1. Não cai porque a bancada empurra ela para cima, força normal, e anula o efeito de P1. O acoplamento das massas faz com que ela seja puxada da esquerda para a direita, tensão 1, e ao ser puxada, o cara que é do contra, aqui, o atrito, dá o ar da graça. Então, massa 2 tem duas forças atuando sobre ela, e a massa 1 tem 4. Então, ó. Opa, não era isso que eu queria. Voltando. Massa 2. O que eu tenho a dizer sobre ela? O peso dela, subtraído da tensão, vai ser igual a massa vezes a aceleração do sistema. Já do ponto de vista da massa 1, nós temos que a força normal ela consegue anular o efeito do peso, se a bancada suportar, e a força T1 supera a força de atrito, e essa força resultante vai ser igual a M1 vezes A, tá? Vou pegar agora esses resultados aqui e vou adicionar a eles as seguintes informações. Ó. Peso é fruto da gravidade atuando sobre uma massa. As tensões nos cabos têm que ter o mesmo módulo, senão o cabo estaria esticando. E, por último, nós estamos trabalhando com um modelo matemático em que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes força normal. Tá? Juntando essas informações, o que nós temos? Temos três equações ainda. Tá? No lugar de P2, eu estou usando M maiúsculo, senão vai ficar uma bagunça. M2G. No lugar de T2, T. M2 vezes aceleração. Força normal igual a P1. P1 é M1G. Terceira equação, T menos força de atrito, que é μ força normal, igual a M1A. Aí eu noto o seguinte, essas três equações elas podem ser fundidas logo de cara em duas, ó. Porque aqui eu tenho a força normal e eu posso substituir isso aqui. E aí eu vou ter só duas equações ao invés de três, tá? Deixa eu jogar isso mais para cá. Beleza. Com isso, então, com essa fusão aí, né, de duas equações numa só, a gente vai passar para duas equações, saindo de três, a gente fica isso aqui, ó, M2G menos tensão igual a M2 vezes A, e tensão menos μ massa de 1G igual a M1A. Do mesmo jeito que antes, ó, se eu somar as equações, eu vou eliminar a tensão entre elas. Então ficou M2G menos T mais T menos μ M1G. Do lado esquerdo, do lado direito, M2A mais M1A.
Aqui nós temos mais t com menos t, elimina. E o restante, todos os valores são conhecidos, exceto o M1, que é exatamente a nossa incógnita. Então, eu vou agora simplesmente substituir os valores numéricos que eu tenho na equação que está aqui em cima. Então, ó, quem é o M2? Está lá no enunciado, 280. Gravidade, a gente sabe que é 10. Menos coeficiente de atrito, 0,6. Massa M1 é a nossa incógnita, vezes gravidade, que é 10. Do outro lado da igualdade, M2, 280. Aceleração, 5. M1, nossa incógnita, aceleração 5. Então, eu só preciso agora isolar de um lado da igualdade o M1 e deixar do outro lado tudo que não tem o M1. Então, vai ficar assim, ó. 280 vezes 10, 2.800, tá? Menos 0,6 vezes 10, menos 6. Então, menos 6 M1. Do outro lado, 280 vezes 5, 1.400. E 5M1 fica 5M1 mesmo, tudo bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 6M1 e vou passar para lá. E vou pegar esses 1.400 e vou trazer para cá, tá? E aí, o último passo, né? Nesse último passo, nós vamos ter então que 2.800 menos 1.400 vai ser igual a 6M1 mais 5M1. E aí nós temos então 1.400 igual a 11M1. Logo, M1 vai ser igual a 1.400 dividido por 11, o que é aproximadamente, deixa eu calcular aqui, 1.400 dividido por 11, aproximadamente 127,3 kg, 127,7, tá? 127,27, desculpa. Aproximadamente 127,3 kg. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.